Boa tarde, pessoal. Atrasei 5 minutinhos para entrar, mas já estamos aqui para mais uma live, hoje na hora do almoço, para falar um pouco sobre os planos terapêuticos na pediatria integrativa, tá? Olha, essa live é um presente, tá? Porque já vai ter muita coisa bacana aqui, muita coisa que vocês podem colocar em prática. Oi, Fê. Oi, Bi. Mãe perfeita, ó. Obrigada, amiga. Então, assim, essa live fica aí, viu, Fê? Porque essa live vai te ajudar muito também. Eu acho que é uma live que serve para qualquer especialidade, não somente a pediatria, tá? Vai ajudar muito vocês aí a poder traçar realmente, né, a conduta, o plano terapêutico para o nosso paciente. Deixa eu só colocar aqui, planos terapêuticos na pediatria integrativa. Tem gente que reclamou que a minha outra live foi 7 horas da manhã, que estava muito cedo, então, ó, 12:30, todo mundo saindo do trabalho, chegando em casa para almoçar. Bora que bora. Vou tentar não me estender demais nessa live, mas é uma tarefa difícil para mim, que adoro falar, ainda mais quando a gente fala do que a gente gosta, né? Bom, primeiro eu queria fazer um convite para vocês, tá? A irem na primeira live que eu fiz, falando um pouco do que é a pediatria integrativa em essência, tá? Eu queria até trazer alguns conceitos lá dessa live e tudo mais, mas eu resolvi realmente fazer esse convite para que vocês voltem lá. Ó, Bina, só passei para mandar luz e energia, que saudade dessas pacientes maravilhosas. Tati, lá de Rio Preto, enfim. Mas eu vou convidar vocês a que voltem lá na live, que eu falo sobre o que é ser pediatra integrativo, o que é ser uma pessoa integrativa, né? Que pediatria integrativa não é passar um monte de suplemento, um monte de fitoterapia, pedir 300 mil exames, tirar 20 ml, 50 ml de sangue de uma criança, tratamentos mirabolantes e caros. Isso não é pediatria integrativa, tá? Então eu quero muito fazer esse convite a vocês, para que vocês voltem, vai lavar uma louça, fazer alguma coisa, bota um foninho de ouvido enquanto estiver fazendo o neném dormir, vai escutando, porque aquela live lá tá realmente muito linda, eu tava super inspirada, e aí eu vou deixar esse convite para vocês, tá? Hoje, na verdade, eu vou falar sobre os planos terapêuticos na pediatria integrativa. Como que a gente monta esse plano terapêutico, né? Bom, para falar de plano terapêutico, eu tenho que falar sobre a consulta integrativa antes de tudo isso, certo? Na live que eu tô falando para vocês, nessa primeira live, eu também falo sobre como tornar a sua consulta uma experiência, né? Sobre a importância de você fazer uma meditação para a sala onde você atende, ter tudo muito organizado, tudo no lugar, uma sala limpa, colocar uma aromaterapia, colocar uma plaquinha na frente da porta com o nome da família, né? Isso aproxima, isso faz com que a família se sinta importante, né? A importância do formulário pré-consulta, para que você saiba quem te indicou aquele paciente, para que você saiba o nome da mãe, o nome do pai, já chamem ele pelo nome, para que você consiga otimizar o tempo da sua consulta, tá, gente? O formulário pré-consulta é muito, muito importante. E na pós-graduação, vocês vão aprender como fazer um formulário pré-consulta, o que perguntar, o que não perguntar, o que a gente deixa para perguntar ali no ao vivo, né? Que às vezes você trouxer no formulário pré-consulta, você acaba perdendo uma emoção que a mãe vai te trazer ali ao contar, tá? Então a gente vai te ensinar tudo isso, tá? Qual que é o instrumento que você usa? Vou usar um formulário pago na internet, vou usar um formulário Google, né? Enfim, a gente vai conversar sobre tudo isso, a gente vai aprender, na verdade, sobre tudo isso para que a sua consulta seja uma experiência, tá? E é só fazendo uma observação. Quando eu falo assim, eu quero que a sua consulta seja uma experiência, eu não tô falando para você encher de frufru a sua consulta, para você cobrar mais caro e vamos ganhar dinheiro. Não, não é isso. É realmente para gerar um sentimento no paciente de tipo, gente, eu amei passar com a doutora Fernanda, com a doutora Daniele Baltar, eu amei passar com Wesley, eu quero voltar nessa médica, eu vou indicá-la, né, para outra paciente.
Priscila Paixão entrou aqui agora, consultora do sono, com respeito, integrativa, maravilhosa. Né, na sessão dela comigo, ela pegou uma fotinha minha do Instagram, eu, minha mãe e Maitê, e colocou lá na apresentação dela quando ela foi perguntar sobre a minha infância. Foi algo que me marcou, fiquei super feliz, né? Então, isso tudo faz diferença no nosso atendimento, isso tudo faz com que o nosso paciente queira voltar, queira te indicar e tudo mais. Bom, então a gente vai aprender isso tudo na pós, tá? Outra questão importante é sobre... Então, a gente já tá lá na nossa consulta, tá? Por que eu tenho que trazer a consulta? Porque para eu trazer o plano terapêutico, que você vai, né, passar no pós-consulta, eu preciso te falar, né, te instruir como que você vai montar esse plano terapêutico, né? Então, a gente tá agora na nossa consulta com o nosso paciente. É muito importante, antes de tudo, a nossa postura, né, no momento em que a gente vai atender esse paciente. Eu falo bastante sobre postura. E por que eu bato tanto nessa tecla? Gente, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa super agregadora, né? Sou a louca dos grupos. Além da louca dos cursos, sou a louca dos grupos. Então, eu tenho vários grupos de pediatria, que a gente fica discutindo caso clínico. Acho que eu vou até montar um grupo para vocês aí que às vezes não tem a possibilidade de fazer a pós agora, mas querem estar num grupo, né, de pediatras integrativas. Vou pensar nessa possibilidade, tá, gente? Me veio essa ideia que é agora. E aí, muitas vezes as meninas colocam lá no grupo assim: ai, gente, eu não tô dando conta desses pacientes, é muita demanda, o pessoal me manda muita mensagem, tem muita mãe com dúvida besta, com dúvida boba. Assim, a gente sabe que nenhuma dúvida é besta nem boba, né? Mas são dúvidas que às vezes a mãe não precisaria te mandar uma mensagem 2 horas da manhã para tirar, né? E aí você vê lá seu celular de paciente piscando. Não, a gente também vai te dar ferramentas, tá? E essas ferramentas são os scripts que você vai mandar para essa mãe, com as informações, tudo certinho, para que não gere mais dúvidas, para que você não fique mais tempo ainda no pós-consulta. Mas voltando a falar sobre a postura, eu sempre falo sobre postura, porque a partir do momento que você aprende qual que é a postura certa ao atender o paciente, a relação que se forma entre você e o paciente, ela é diferente. E aí, a coisa flui diferente. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Vamos supor que você tá com um problema de saúde e é um problema crônico que já acontece há um tempo. Você já tentou isso, você já tentou aquilo, e aí te indicaram a doutora Carolina Moura. E aí você vai lá na doutora Carolina para tentar resolver esse problema. Imagina, por exemplo, que a doutora Carolina, primeiro, fica com dó de você. Ai, tadinha, meu Deus, não acredito, você tá 10 anos sofrendo com isso, coitada, gente, quanto tempo, como que você consegue? Menina, ninguém conseguiu resolver, médico nenhum conseguiu resolver. Gente, postura totalmente errada. Você acha que essa pessoa, ela se sente mais forte, tá recebendo isso que eu acabei de dar o exemplo, ou você acha que ela se sente mais fraca? Eu ia me sentir tipo assim, nossa senhora, realmente, acho que eu não tenho jeito na vida não, nem sei se eu quero o que você vai me passar, porque pelo que você tá falando não vai ter jeito, né? A gente tem que respeitar as doenças, respeitar os acontecimentos das doenças, tá? Entender que cada doença tem uma mensagem, cada doença tem um porquê. E aquela família, aquela criança tá passando por isso porque ela tem um motivo, tá? E não é assim, tem um motivo, tchau. Não, é tentar trazer para essa família justamente o porquê disso tudo, né? O que essa doença está trazendo como mensagem para essa família. Então, a nossa postura durante a consulta deve ser uma postura neutra, tá? Uma postura de ajudante. A gente vai ter uma aula na pós-graduação sobre as leis da ajuda, da constelação familiar, que você vai aprender como ter essa postura neutra. Como ter uma postura, como não querer salvar o paciente, como não querer tirar dele aquela doença, tirar a mensagem que a doença está querendo passar, certo? Isso é muito importante, porque isso faz total diferença no pós-consulta, tá? Essa relação de paciente médico, ela precisa de estratégias para que ela se forme de uma maneira adequada, para que você não caia num lugar de salvadora desse paciente, mãe desse paciente,
né? Ai, eu vou fazer de tudo para esse paciente, eu vou ligar lá na farmácia de manipulação para ele, eu vou ligar lá no laboratório para saber como que ele vai colher o exame de fezes dele, tá? Então, não, você vai fazer o seu papel e o paciente no papel dele, né, vai fazer o que ele precisa fazer para poder ele alcançar a cura dele. Porque, na verdade, a cura, como eu sempre falo, ela tá dentro de cada um, tá? Não sou eu que vou curar um paciente, eu só vou despertar essa cura que já existe dentro dele, né? Só vou tentar ver qual que foi o limiar ali em que a saúde virou doença, né? Qual que foi a gotinha d'água que transbordou e virou doença, certo? Bom, e aí durante a consulta ainda, né? Eu já falei isso na primeira live, que a gente já tem que estar de olho em toda a família, né? O jeito que essa mãe é, se ela é uma mãe sanguínea, se ela é uma mãe colérica, se ela é uma mãe melancólica. A mãe melancólica, gente, isso tudo vocês vão aprender na pós, tá? A mãe melancólica, ela é aquela mãe certinha, ela gosta de fazer tudo certinho. É aquela mãe que a criança tem uma alergia à proteína do leite de vaca e você vai fazer um TPO. O que é um TPO? Um teste de provocação oral, ou seja, a gente vai reintroduzir aquele alimento que estava dando alergia na criança, que na maioria das vezes é o leite. Ela quer saber quantas gotas de leite vai na receita pra gente testar, sendo que a alergia nem é IgE mediada, nem é aquelas alergias graves, tá? É uma alergia em que a criança tem mais gases, um desconforto abdominal, enfim. Então, isso tudo é muito importante da gente aprender. Porque se eu pego uma mãe melancólica, por exemplo, e peço e falo assim, você pode dar um pouquinho de leite pra ela. Ela não vai gostar da tua consulta. Porque ela vai falar, achei a Natália muito irresponsável. Como assim um pouquinho de leite? Como assim uma colherinha de manteiga? Eu quero saber quantas gramas de manteiga eu vou dar. E a gente tem que respeitar essa mãe do jeito que ela é. E a gente tem que traçar um plano terapêutico do jeito que ela quer. Pra ela poder fidelizar você, pra ela poder confiar no seu trabalho, indicar, voltar e tudo mais. Já a mãe sanguínea, eu sou sanguínea, tá, gente? Ela é expansiva, ela fala pra caramba, ela é meio TDAH, se perde na hora que ela tá contando, entendeu? Essa mãe, ela não quer que você passe pra ela duas gotas de leite na receita, que ela não vai fazer. Então, essa mãe você pode falar pra ela pra dar um pouquinho, por exemplo, tá? Então, é muito importante a gente entender o perfil da mãe que tá passando, o perfil daquela família. E é muito importante você entender esse perfil também para que você, nas orientações, fale, mãe, vamos lá, você vai dar 2 gotas de leite na receita, mas eu quero que você pegue o seu filho, bote uma música e dance com ele. Como assim, doutora? A melancólica vai na hora dar um pulo para trás da cadeira, né? Você tá louca? Eu vou dançar. Vai dançar com seu filho na sala, tá? Porque a gente tem que tirar também dela toda essa rigidez, né? Todo esse jeito enquadrado dela de ser. E a mãe sanguínea, por exemplo, que sou eu, né? Você vai falar assim, Natália, eu quero que você anote, eu quero que você imprima o plano terapêutico que eu vou te passar e coloque na porta da geladeira. Porque eu sei que você é uma pessoa desorganizada de leve, tá, gente? E eu quero que você siga o que eu tô te falando, porque senão, para que a gente tenha sucesso no nosso tratamento, tá? Então, tá? Isso tudo é muito importante. O paciente entrou, já presta atenção. E aí, na linguagem corporal do paciente, a gente já consegue perceber várias coisas, né? Essa mãe é muito magrinha. As magrinhas, geralmente, são mais melancólicas. Não é um padrão, mas geralmente. A mãe fica o tempo todo de braço fechado. É uma mãe que eu vou ter um pouquinho mais de dificuldade de acesso a ela durante a consulta, né? E assim, eu vou até contar um casinho pra vocês, gente. Eu atendi recentemente uma mãe que levou a filha por questão de dor abdominal, tá? Ela até era uma colega, era médica, é médica, né? E eu já conhecia ela, então até eu tinha imaginado que seria uma consulta bem tranquila. Mas ela tava bem fechada durante a consulta. Eu consegui perceber o tempo inteiro ela de braço cruzado, sentada lá atrás na cadeira, sabe? Ela não tava aqui assim, mostrando interesse. E aí, a menina tinha uma dor abdominal nos domingos à noite, quando ela voltava da casa do pai. Os pais separados, né? Com certeza, vários conflitos ali, né? E aí, essa dor era sempre no domingo, quando ela voltava da casa do pai.
Os exames da menina ótimos, tá? Tudo bom, não tinha nem muito o que suplementar. Ixi, talvez só uma vitamininha D lá e olhe lá, tá? E a mãe, né, apegada, que o pai dava muita coisa errada pra ela comer durante o fim de semana e tudo mais. Qual que era a minha missão nessa consulta? Ai, Fê, você tá aí. A minha missão nessa consulta era tentar trazer pra ela que essa dor, muito provavelmente, óbvio, né, gente, que eu ia pedir todos os exames, ia pedir raio-x de abdômen, ultrassom, exame de fezes, isso tudo estava dentro do meu plano terapêutico para ela. Mas eu percebi que a questão ali era muito mais emocional, né? Qual que foi a minha leitura dentro dos meus conhecimentos, por exemplo, da constelação familiar? A constelação familiar, ela traz que nós, né, o ser humano, enfim, a gente tá aqui falando das crianças. As crianças, elas são 50% o pai e 50% a mãe. Por mais que eu, Natália, tô há 7 meses e meio sem dormir. Não, mentira que agora tá melhorando, tá, gente? Enfim, fico em casa, né, trabalho em casa, fico com Maitê, tudo Maitê. Não tem 1% a mais meu na Maitê do que do meu marido. Apesar do meu marido, né, fazer menos. Não porque ele queira, mas porque é a realidade, né? A gente sabe que muitas vezes os pais trabalham, chega tarde, muitas vezes o filho já tá dormindo, enfim. E não é fácil, tá, gente? Eu falo hoje como mãe, realmente a gente entender que o filho é 50% de cada. Mas, voltando à minha paciente, eu falei isso pra mãe. Falei, mãe, a criança, olha que lindo isso, tá, gente? Preste atenção, chama a gente aí pra vir ouvir isso. Oi, Isadora! A criança, ela precisa ter o direito de amar o pai, assim como ela ama a mãe. Eu brinco, né, e aí vou trazer a fala da Renata Pinotti, que a criança ela tem que pendular, sabe um pêndulo? Você bota aqui assim, fica blu, blu. Ela precisa fazer esse movimento pro pai e pra mãe. Ela não pode sentir que amar o pai é estar traindo a mãe, o que acontece muitas vezes. Então, toda vez que a criança ela sente que ela não pode amar o pai dela, e é muito comum, tá? Porque só nós, mães, que podemos dar o acesso ao nosso filho amar o pai. Só a gente. Se a criança ela percebe, e aí não é a fala, é energia, gente, é o que tá dentro do coração, tá? Se ela percebe que essa mãe ela tem alguma questão com esse pai, ela tá com raiva, né? Igual nesse caso que tinha um divórcio, né? Uma separação, muita coisa na gestação, enfim. Ela fica com medo de amar o pai, tadinha. E aí, o que na minha visão, claro, gente, eu não sou dona da razão, eu não sou dona da verdade, a gente estuda para poder ajudar o próximo, né? Mas na minha percepção, essa menina, ela ia pra casa do pai, amava ir pra casa do pai. Você tinha que ver que bonitinha ela falando. Você gosta? Gosto. Lá tem a minha boadrasta, né? Minha madrasta, não, minha boadrasta, que o nome dela é tal. A gente brinca e tal, tal, tal. Aí, o que teu pai leva você pra comer? Ah, ele leva pra comer sorvete, McDonald's. Mas escuta qual que foi meu plano terapêutico pra ela, tá? Bom, o que eu trouxe pra essa mãe, tá? Que, na minha concepção, ao amar o pai dela, ela sentia que ela não estava, ela estava traindo a mãe. Então, no domingo à noite, quando ela voltava da casa do pai, ela tinha a dor abdominal. Por quê? Porque a mãe dela parava tudo, botava ela no colo, fazia uma massagem, dava um remedinho, ficava ali com ela. Então, é tipo assim, minha mãe não vai brigar comigo porque eu tô dodói, né? Porque minha barriga tá doendo, certo? Então, o que eu queria nessa consulta? Eu queria que a mãe conseguisse ter um olhar para a constelação, conseguisse ressignificar toda essa raiva, toda essa questão, né, em relação ao pai. E aí eu fui, né, você conhece constelação familiar, você já ouviu falar? E aí, graças a Deus, ela já tinha ouvido falar, a irmã dela tinha feito, passou por uma grande transformação na vida e tudo mais. E aí, quando eu fui montar meu plano terapêutico, eu falei pra ela, né, falei, olha, a gente vai fazer uma terapia que chama Body Talk, que assim, gente, eu dei esse nome bonito, tá? Pra ela, que legal. Mas eu não minto que nada mais é esse Body Talk do que falar com a criança, com o consciente da criança. Ainda mais quando ela tá começando a dormir ali, né?
E aí eu falei pra ela, fala pra ela assim, filha, você é 50% a mamãe e 50% o papai. Aí ela, fala. Aí eu falei, agora você vai falar assim, filha, a mamãe ama os 50% do papai que existem, que habitam em você. Aí ela, ai meu Deus, aí eu acho que eu não consigo falar isso não. Então, assim, tinha muitas questões a serem trabalhadas no ponto de vista emocional, né, sistêmico nessa consulta, e não ia adiantar absolutamente nada se eu simplesmente passasse um remédio para dor da barriga e um remédio para verme, por exemplo. Vocês estão entendendo o porquê que é tão importante esse olhar integrativo? O porquê que eu tô tão feliz de dar essa pós-graduação para poder fazer com que tantos pediatras, ainda mais o pediatra, gente, que é a base, né? Os adultos de amanhã, as crianças de hoje são os adultos de amanhã. Então, é na infância mesmo que a gente tem que agir. A gente não pode deixar esperar chegar esse tanto de adulto cheio de trauma, cheio de questão, com autoestima baixa. Não, a gente tem que agir aqui. Quando a gente fala de pediatria integrativa, a gente está falando de emoção, de psicológico, de toda essa parte, né, junto. Não adianta só querer fazer igual a gente aprendeu na faculdade, não, que é um diagnóstico, é dar um remédio, vou dar uma suplementação, né? Já cansei, vou falar de novo. Uma página cheia de suplementação, cheia de fitoterapia, de homeopatia, por mais legal que é. Já ouvi isso depois da consulta, faço diariamente. Isso mesmo, Fê. A Fê foi uma que a consulta dela, ela veio para suplementar e foi mais essa questão emocional e sistêmica do que tudo. Gente, isso libera a criança, vocês não estão entendendo. Eu fui amar meu pai, tomara que minha mãe não esteja nessa live. Mãe, você tá aí nessa live? Eu fui amar meu pai com 27 anos de idade. Assim, amava ele, apaixonada. Deus no céu, meu pai na terra, tá, gente? Mas assim, consegui realmente, dentro da constelação, a gente fala, tomar o pai foi com 27 anos. E foi quando eu realmente parei de pedir dinheiro pra ele, fui pra vida e consegui deslanchar e graças a Deus tô aqui hoje. Ai, mãe, você tá aí? Ô, mãe, não era pra você tá aí não, menina. Pois é, mãe. Mãe maravilhosa, tá, gente? Minha mãe, eu só vou contar aqui. Minha mãe, desde eu nascer, já era toda espiritualizada. Ia para retiro espiritual, assistia palestra do Trigueirinho, não sei se todo mundo conhece Trigueirinho. Eu cresci nesse meio, mamãe te amo, viu? Obrigada, se não fosse você, eu não tava aqui dando uma pós para 550 alunos interessados, viu, mamãe? Linda, maravilhosa, tô com saudade. Vem logo, ela vem dia 10 pra cá, viu, gente? Prepare para ver os stories com mames aqui. Mas, enfim, vamos voltar aqui. Vou parar de falar de mim porque minha mãe tá aqui. Bom, então, voltando ao nosso plano terapêutico, ao assunto da nossa live, tudo isso a gente vai perceber durante a nossa consulta, tá? Então, eu coloquei aqui 7 pontos, 8 pontos pra gente fazer um plano terapêutico adequado, tá? Primeiro ponto que eu coloquei aqui, meu pai também te ama, eu sei, meu pai é maravilhoso. Primeiro ponto que eu coloquei aqui é avaliar a queixa principal do paciente. E aí isso vai para minha mãe também, tá? Mamãe, presta atenção que o exemplo que eu trouxe aqui, você se fosse médica, você não ia dar conta de aguentar, esperar um pouquinho para falar o que eu vou falar. Então vamos supor que venha uma mãe na consulta, tá? Com uma criança que está com excesso de peso. Mas ela veio na consulta com a queixa principal de constipação intestinal. Então, o problema dela é que ela sofre para fazer o cocôzinho dela, fica 4 dias sem fazer cocô, tem dor abdominal, às vezes fica branca, começa a suar frio e fala que vai desmaiar, né? E a mãe tá preocupada se não é alguma coisa mais grave. Ela veio com essa queixa principal, tá? E aí, no exame físico, você vai pesar a criança e você vê, por exemplo, que ela tá muito acima do peso. Em momento nenhum, a mãe na consulta, por isso que eu falei, mãe, que ia ser difícil pra você se você fosse médica, porque você ia falar, ai, que ela tá meio gordinha. Mas em momento nenhum a mãe trouxe isso como uma questão, como uma queixa, né? Enfim. Então, essa questão, nesse momento, não vai pro nosso plano terapêutico, tá? Claro que, né, a segunda questão aqui na verdade, não é a segunda, não, é a terceira. A gente vai avaliar a rotina dessa criança, a rotina alimentar dessa criança. Né? Ainda mais que ela tá constipada. O que ela come, qual frequência que ela vai no McDonald's, né? Tudo isso a gente vai perguntar e pode ser que nesse momento surja, né, essa questão do peso, né? De alguma compulsão e tudo mais. Mas a gente não vai de cara colocar isso lá no nosso plano terapêutico.
Uma dica importante, tá? Dentro disso tudo, é que toda vez que você perceber alguma questão, você vai anotar lá na conduta, o tempo inteiro na consulta. Então, vamos supor, durante a consulta você olhou, gente, não olha minha unha não, que tá péssimo. Mas você olhou que a unha da criança é toda cheia daqueles risquinhos brancos, que fala a favor de deficiência de zinco, né? E a gente vai aprender isso na nossa pós-graduação, né? Você já anota lá, tá? Você não vai parar a consulta no meio, a mãe tá lá te contando uma história, eu tava olhando aqui. Não, quebrou todo o vínculo que você tava criando. Então, você vai ficar quietinha, só escutando a mãe, você vai anotar lá na conduta, falar sobre possível deficiência de zinco, porque a unha tem linhas brancas, tá? Falar sobre... sei lá, às vezes na consulta você vê que a criança tá com um tique, de toda hora ficar coçando a cabeça, você não vai falar nada, você anota lá pra poder trazer isso depois, tá? Bom, o que mais que a gente tem aqui? A gente tem que ver se o que a mãe traz, muito importante também, tá, gente? Gente, eu falei que eu ia fazer uma live mais curta, mas já vi que eu não vou conseguir. É muito importante você ver se a queixa que a mãe tá trazendo é uma queixa pertinente. Como assim, tá? E aí eu vou trazer uma frase que eu li ontem no livro da doutora Denise Leles, maravilhoso. Tô querendo fazer um grupo de estudos pra gente ler esse livro junto, gente. Tão bom que esse livro. Ontem 2 amigas, inclusive, falaram que comprou. É mais pra pediatra, tá? Quem é mãe aqui. Mas é esse livro aqui, ó. Peraí, deixa eu mostrar pra vocês. Esse. Primordial. Um livro pela infância em seu pleno potencial. Quem é mamãe aí, quiser ouvir a doutora Denise no podcast dela, chama Podcast Primordial, corre lá porque tá muito bom. Mas voltando, eu li ontem no livro da doutora Denise assim: os diagnósticos na infância são escritos a lápis. E eu achei sensacional e eu me arrepiei lendo o capítulo do livro. Por quê? Porque ela contou a história de uma mãe, né, que chegou no consultório dela com uma queixa de dificuldade alimentar. Ele tem uma dificuldade alimentar. E aí, no decorrer da consulta, olha como que tinha sido, né, todos os passos. Quem encaminhou esse paciente lá pro consultório da doutora Denise, né, tô falando, entrou algumas pessoas agora, tô contando um casinho que eu li ontem no livro da doutora Denise, e tô falando que os diagnósticos na infância são escritos a lápis, que essa mãe tinha ido encaminhada pela fonoaudióloga, porque a criança tinha uma questão de troca de vogais, tá? Tipo, colocava o L no lugar do R, igual cebolinha, né? Integrativa, não tem de falar integrativa. E essa criança, ela tinha várias reclamações na escola, porque ela não era uma criança que prestava atenção, ela bagunçava a sala, ela era uma criança com muita necessidade de movimento, ela não se adequava, né, ao sistema, a metodologia ali da escola. Então, essa mãe era sempre chamada. E aí, suspeitaram de um TDAH. Falaram, eu acho que ela é TDAH e tudo mais. E aí, vai pra fono, porque a fono tem essa questão da linguagem. Aí, a fono perguntou pra mãe, ele come bem? Aí a mãe falou, ele come, mas ele não come tudo. Não, mãe, mas ele tem que comer tudo. Né? Uma criança de 5 anos de idade tem que comer tudo. Enfim, resumo da história. Essa mãe, simplesmente, né? E aí chegaram a encaminhar pro psiquiatra pra ver se não passava uma ritalinazinha pra ele ficar quieto. Resumo da história. Essa criança, né, trocou de escola, foi estudar numa escola com uma outra metodologia, né? Sem ter que cumprir tantas metas. E ele foi um dos destaques na escola, ele tinha um potencial artístico maravilhoso, né? E não precisou de tomar remédio, né? Teve mais contato ali com a natureza nessa escola. E tudo bem, ele não comia de tudo mesmo. Ninguém come tudo. Tem algumas coisas que a gente não gosta também. E a questão da fono se resolveu depois, tá? E assim, por que eu tô contando isso tudo? Porque a doutora Denise Leles fala, gente, essa mãe, ela veio na minha consulta muito mais do que para eu fazer um diagnóstico, foi para eu destruir, para eu apagar um diagnóstico. Por isso, dessa frase que os diagnósticos da infância são escritos a lápis. Hoje, né, com esse tanto de informação que a gente tem, Instagram, blog, site, as mães muitas vezes ficam bombardeadas de diagnósticos, de informações. Meu filho tem TDAH, meu filho tem autismo leve, meu filho tem tal coisa, meu filho tem... E a gente tem que parar, muitas vezes, com esse tanto de diagnóstico, porque isso faz mal, tá? Isso, na verdade, cria vários estigmas nessa criança, enfim. Então, é muito importante a gente olhar para isso, tá?
a maioria dos sintomas da infância tem uma mensagem sistêmica, né? Tem algo ali por detrás que dentro do olhar integrativo, muitas vezes a gente consegue trazer para essa mãe. E quando a doença ou um sintoma, quando a gente enxerga a mensagem que uma doença ou um sintoma está trazendo, ele não tem para que mais existir. Ele já deu a mensagem para aquele sistema, para aquela família. Então, não precisa mais existir, tá? Isso, bota essa frase, muito boa, Pri. A Pri, né, deve ouvir muito. Meu filho não dorme, que não sei o quê. Aí vai, faz exame neurológico, enfim. Bom, falando ainda da consulta. Gente, outro dia eu vi uma colega médica zombando, né? Falando assim, pra que perguntar história gestacional numa consulta pediátrica, né? Numa consulta de gastroenterologia pediátrica. Gente, pelo amor de Deus, a história gestacional é tão importante quanto a queixa, quanto qualquer outra informação na pediatria. Eu preciso saber, né? Como que essa mãe estava emocionalmente, essa mãe usou antibiótico nessa gestação, como que foi toda a modulação intestinal desse paciente, como que foi a alimentação dessa mãe, como que foi a relação dela com esse pai, essa criança foi desejada, foi programada, porque ali já tem vários inputs nessa criança, várias questões que lá na frente a gente consegue ver, a gente consegue perceber e a resposta está lá na gestação. E quando eu falo assim, a resposta está lá na gestação, não é para culpar essa mãe. Mãe, você comeu errado, você não queria essa criança e engravidou, que horror, você pensou em abortar? Gente, não, pelo amor de Deus. É para que a gente consiga ressignificar o que aconteceu lá atrás e ressignificando essa mãe se tornando liberada daquela questão, daquela culpa, a gente libera essa criança de ter sintomas, sinais e sintomas para mostrar alguma coisa para essa mãe, tá? Eu, recentemente, vou trazer outro casinho aqui. Eu atendi uma mãe, né, que os 2 filhos são gêmeos, né, eles passam comigo, e ela me contou, e aí, né, volta a falar da importância dessa postura neutra, dessa postura sem julgamento nenhum, né, muitas pacientes minhas falam disso, eu gosto tanto de passar com você porque eu me sinto totalmente zero julgada, né, e isso é algo que a gente treina, tá, gente, que a gente aprende, que vocês vão aprender na pós-graduação. Mas voltando, ela me contou que ela, né, fez um aborto antes de ter os gêmeos e que nunca tinha contado isso pra ninguém, mas que era uma culpa que ela carregava e tudo mais. E aí, a gente sabe também pelo olhar da constelação familiar que existe uma tendência. E assim, gente, quando eu falo, pelo olhar da constelação, tudo lá, é muito estudo, tá, gente? Eu estudo constelação familiar desde 2018. Eu fiz uma pós-graduação, enfim, eu tenho vários livros, tá? Eu sei que tem aí algumas pessoas que têm alguns preconceitos em relação à constelação, mas, sinceramente, pra mim, mudou minha vida e muda a vida dos meus pacientes. E, a partir do momento que, né, isso faz sentido pra mim, eu vou continuar trabalhando com isso. Mas, dentro do olhar da constelação familiar, quando existe um aborto provocado, na maioria das vezes, muitas vezes, essa mãe fica com uma certa culpa e ela sente como se ela não merecesse ter um próximo filho saudável. E é muito comum que ela comece a procurar doenças, né, nesse filho que vem depois, tá? Como se fosse uma forma de expiação. E aí, certinho, aconteceu isso. Ela não, porque ela cismou que a filha tinha autismo. Ela tem autismo, eu já passei em 5 neuros, mas ninguém fecha o diagnóstico, mas eu tenho certeza que ela tem alguma coisa, porque quando eu chamo ela não olha, porque ela não interage tanto comigo quanto o irmão. E aí, gente, também isso é uma questão que a gente aprende, tá? A trazer isso, né, na consulta, da seguinte maneira: mãe, você me permite trazer um outro olhar para isso tudo que tá acontecendo? Porque, gente, se eu falasse com ela, eu também acho que ela tem autismo, vamos fazer tal coisa, vamos tirar o glúten, a lactose, eu só ia estar ajudando essa mãe eu brinco assim, fica correndo atrás do rabo. A gente não acha uma solução pro que tá acontecendo, né? A gente só tá ali mais um profissional que... Eu ia falar o que ela gostaria de ouvir, tá? Mas não que ia solucionar o problema da criança. Resumindo, né? Vocês vão aprender isso. A maneira como a gente traz essa abordagem é a seguinte: mãe, poxa, se a mãe me procurou, sabe que eu sou pediatra integrativa, sabe que eu, né, tenho todo esse olhar, eu acredito que ela vai querer esse feedback
emocional / sistêmico do que tá acontecendo. Mas, de qualquer forma, é bom perguntar. Mãe, você me permite trazer um novo olhar pro que tá acontecendo? Sim, doutora, eu te procurei pra isso, é isso que eu quero. Então tá bom. Mãe, você conhece constelação familiar? E aí, gente, é importante aqui dentro do assunto da nossa live também, tá? Sobre o plano terapêutico. E isso tudo, eu vou repetir, são ferramentas que a gente desenvolve, tá? Não é de uma hora para outra, não é numa aula que você vai assistir de constelação, a gente vai desenvolvendo, né? Eu falo muito nas minhas aulas para os alunos. Cada um vai fazer uma pediatria integrativa que lhe cabe, que faz sentido para a pessoa. E vocês podem ter certeza absoluta que os pacientes, por ressonância, vão chegar até você, porque eles precisam do que você tem para eles. Fica tranquila, que isso aí é balela. É verdade, na verdade, é fato. Então, você vai atrair o paciente que precisa de você, né? Pode ser, por exemplo, nesse caso que eu contei, que a mãe não está preparada para nesse primeiro momento eu trazer, né, essa questão do aborto, com todas as questões de saúde que a filha tinha, enfim. Mas eu vou deixar anotadinho no meu prontuário, para que na próxima vez, né, na próxima consulta, no retorno, depois que eu pedir os exames e tudo mais, eu trazer isso para ela, né? Ela vai estar mais aberta e tudo mais. Isso daí a gente vai conseguir sentir durante a consulta, tá? Bom, então, história gestacional muito importante. Perdas gestacionais mais importante ainda, tá? Nossa, gente, eu vou poder ficar aqui 3 horas fazendo live para vocês, contando casos de pacientes meus, né? Enfim, mas tem muitas crenças, muitas vezes, que a mãe cria durante a gestação, né? Que impacta, fato, no resto da vida dessa criança, tá? Muito importante a gente saber como é que foi o pós-parto, se ela teve depressão pós-parto, se ela teve baby blues, porque com certeza isso tudo está relacionado com os sinais e sintomas, com as doenças que essa criança vai estar apresentando. Bom, o que mais que é importante? Observar erros do estilo de vida da criança. E aí eu vou dar uma dica pra vocês, né? Já falei aqui antes na live, vou falar de novo. Não interrompa essa mãe, não julgue essa mãe durante a fala dela. Então, exemplo. Mãe, como que é o café da manhã? Me conta um pouquinho da rotina da fulaninha. Então, o café da manhã, ela toma todinho com a bisnaguinha, 3 fatias de presunto com manteiga. E aí, quando acaba, ela gosta de tomar um danoninho. Gente, o pediatra arrepia com esse cardápio, né? No café da manhã da criança. Aí imagina se eu vir e falo assim: mãe, nossa, mas tá péssimo, hein? Pelo amor de Deus, sabe quantos gramas de açúcar tem no todinho? E esse danoninho? Danoninho não vale um bifinho, não. Gente, a mãe, na mesma hora, vai mentir no resto do dia que a criança come, né? Então você vai ficar quietinha. Tá, sei. O todinho é light, a bisnaguinha é integral. Você pode até fazer esse tipo de pergunta, tá? Mas na maior cara de neutralidade e paisagem do mundo, tá? E aí você vai, né, fazendo a sua consulta sem interromper essa mãe, tá? Isso é muito importante também. Voltando, você vai anotar tudo isso lá na conduta. Erro de alimentação, excesso de tela, falta de natureza. Exemplo, né? Eu tenho uma criança cabeça pequena. Vocês vão aprender isso na pós-graduação. O que é cabeça grande, o que é cabeça pequena, dentro do olhar da antroposofia. Se eu tenho uma criança cabeça pequena e eles muito frequentemente têm questões intestinais, de constipação, de dor abdominal, gases, eu não posso indicar para essa criança, né, fazer balé. Eu não posso indicar para essa criança, para essa mãe botar essa criança no inglês e no Kumon, porque eu preciso, né, mudar a energia dessa criança da cabeça. Então eu preciso falar para essa né, mãe que eu contei no começo da live, a questão do pai e tudo mais. Eu já percebi que era uma cabeça pequena, super competitiva, né? Eu lá brincando com ela durante a consulta, ela me trouxe várias coisas que ela... você sabia que eu tirei 10 na prova de inglês? Você sabia que não sei o quê? Então, assim, é importante, tá? Eu já percebi essas questões para poder, no meu plano terapêutico, eu falar, mãe... E ela desenhou, gente, ela fez um desenho lindo dessa criança durante a consulta. Eu falei, mãe, bota ela numa aula de artes, bota ela numa aula de desenho,
né? Ajuda ela, desenvolve esse lado artístico dela. Vamos tirar um pouco da questão mental dela e ir pro lado artístico, por exemplo. Então, isso tudo você vai anotando, né, pro seu plano terapêutico. Essa semana eu atendi também uma menina de 15 anos com uma dor abdominal crônica, provavelmente um intestino irritável, mas enfim, que a gente está investigando, porque, como eu falei, nem lembro onde que eu falei isso, o intestino irritável é um diagnóstico de exclusão, né? Então, eu preciso excluir outras coisas e ver como é que se porta essa doença durante um certo período de tempo pra gente realmente poder fechar esse diagnóstico. Mas enfim, eu falei, mãe, eu preciso que ela arrume formas de relaxar, tá? Essa menina tem aula de segunda a sexta, 2 provas durante a semana e simulado sábado, coitada. Nossa, ninguém aguenta. Então eu falei, o que dá pra fazer? E aí é muito importante também, porque todo o nosso plano terapêutico, toda a nossa terapêutica, ela tem que ser plausível da família fazer. Não adianta falar, mãe, olha, uma vez por ano era importante você esquiar com ela, né? Era muito importante todos os alimentos da casa serem orgânicos, sendo que a família não tem uma condição financeira para isso. Então, o que deu para essa menina fazer? Escalda pés à noite com ervas, tá? Porque ela não tinha tempo de ir pra academia, ela não tinha tempo de fazer osteopatia, ela não tinha tempo de fazer nada do que eu sugeri para ela, uma aula de dança. Então, o que deu para ela fazer foi chegar à noite, encher um balde, colocar ervas e deixar o pezinho dela lá para toda aquela 10 horas de aula, toda aquela energia que estava aqui acumulada ir lá para os pezinhos dela, tá? E isso já deu uma boa melhora nas crises de dor dela, certo? Continuando aqui, então vocês vão anotar todos esses possíveis erros no estilo de vida da criança e anotar lá na conduta. Quarta parte da consulta que vai impactar no nosso plano terapêutico é a avaliação dos exames laboratoriais. Gente, pelo amor de Deus, não dá mais para avaliar exame laboratorial olhando somente a referência e achando que a ferritina tá lá na referência que o ideal é de 20 a 300. Aí a ferritina da criança tá 21, você falar que tá boa. Não tá. Tá bom? Não, mentira, tem exame que é de 10 a 200, 10 a 300. Aí a ferritina tá 15, o médico olha lá, que tá dentro da referência. Até a mãe sabe avaliar exame, se fosse assim, né, gente? Então, não é assim. E aí, é muito bacana a gente fazer uma avaliação adequada dos exames. É muito legal, né? Outro dia eu mostrei aqui uma criança que tava com uma ferritina de 21, super ruim, mas uma hemoglobina, uma HB de 14,1, uma criança de 3 anos, e uma plaqueta de quase 500. Eu falei, não. Né? Primeiro eu olhei o hemograma, gosto de olhar o hemograma primeiro. Aí eu falei assim, HB ótima, 14, uau. Plaqueta de 400, tem alguma coisa errada. Pra quem não sabe, não sei se tem todo mundo aqui é médico, uma plaqueta de 400 é uma plaqueta que tá aumentada e geralmente o organismo aumenta a plaqueta para que a gente não perca sangue. Eu acho isso muito maravilhoso, Deus é perfeito, né? Se eu sangrar, se eu me cortar, eu vou sangrar. Se eu já tô com anemia, eu não posso sangrar. Então deixa eu aumentar minha plaqueta pra coagular rapidinho e eu não sangrar, né? Essa que é a ideia de uma plaqueta alta numa deficiência de ferro. E aí eu falei com a mãe, ele ronca? Ela, ronca? Mas o que isso tem a ver com o hemograma, doutora? Uai, tem a ver que a hemoglobina é uma célula que transporta oxigênio. Se eu tô com uma hemoglobina alta, uma ferritina baixa, uma saturação da transferrina baixa, isso quer dizer que essa hemoglobina tá alta só porque o organismo tá entendendo que eu preciso transportar mais oxigênio. Entendeu? Enfim, gente, vocês precisam avaliar exames de maneira correta, vocês precisam suplementar de maneira correta também, tá? Isso também faz parte da nossa consulta integrativa. Enfim, e outra coisa, a gente precisa correlacionar o exame com a queixa. Exemplo, a mãe traz lá aquela queixa de que a criança é muito agitada. Falaram que ela tem TDAH, ela é muito agitada, eu não tô dando conta... Me mandaram cartinha lá da escola, e aí você vê lá nos exames laboratoriais da criança um alumínio de 30. Gente, eu preciso lembrar no meu plano terapêutico de passar alguma homeopatia, né, alguma suplementação, e a gente vai aprender na pós o que a gente faz para baixar os metais tóxicos, para poder isso agir na queixa principal da mãe, que era a agitação, que era a falta de sono, que era, né, questões comportamentais. Aí eu preciso olhar também como é que tá B12, complexo B, enfim, tudo isso, né? E é muito
muito importante também, exemplo, tá? Não vou sair pedindo tudo que é exame para essa criança, não. Nesse plano terapêutico, que é o assunto da nossa live aqui, a gente precisa avaliar a queixa principal, o que é mais importante para a gente poder fazer. Plano A, primeira fase do nosso plano terapêutico, segunda fase do nosso plano terapêutico, terceira fase do nosso plano terapêutico. E por que é importante os conhecimentos da pós-graduação, por exemplo? Porque muitas vezes eu vou pegar uma criança, exemplo, com várias deficiências nutricionais e com uma parasitose. Aí o pediatra pode pensar assim, vou tratar logo esse bicho, tá? E aí depois eu suplemento essa criança. Mas nem sempre é assim, tá? Muitas vezes a gente precisa suplementar pelo menos 15, 30 dias antes, para depois a gente matar esses bichinhos, porque a gente sabe que quando a gente faz desparasitação, né, a gente pode ter o que a gente chama de die-off, que é quando a criança fica agitada, fica se sentindo mal, que é quando, eu brinco, né, os bichinhos estão morrendo, as toxinas deles estão sendo liberadas para a corrente sanguínea. Quem tem que dar conta disso é o fígado dessa criança, e se eu não tiver um suporte hepático legal, se eu não tiver um fígado forte, bacana, né, ela tá toda poliesculhambada, como diz algumas pessoas, ela não vai conseguir fazer o detox adequado. Então, isso tudo a gente vai aprender na pós. Isso tudo a gente tem que ter uma estratégia terapêutica, certo? E para finalizar, tá? A gente pode trazer, é importante a gente trazer nesse plano terapêutico. Eu posso até mostrar aqui para vocês, gente, como é que é um plano terapêutico meu, tá? Dicas de produtos, dicas de aparelhos, dicas de higienização correta dos alimentos, armazenamento desses alimentos, né? O que eu posso fazer para evitar que a minha geladeira tenha contaminação de fungo. Isso tudo a gente deve colocar ali no nosso plano terapêutico, tá? Depois que a gente colocar. Primeiro, vamos suplementar de maneira adequada a fulaninha. Vamos olhar para essa questão dela poder ter acesso a Malpai, e a gente coloca dicas de produtos. Então, durante a consulta você percebeu que ela tem uma pele muito seca, né? Umas descamações. Deixa eu passar lá um creme da Biokinder, que é uma marca que eu amo, que tem probióticos que vai ajudar essa pele. Deixa eu orientar. Teve uma vez que eu atendi um paciente, atleta, tá? Treinava todos os dias. Ele era jogador de futebol mirim. 10 anos, 11 anos. Vira e mexe, ela entra aqui na minha live. Não sei se ela tá por aí, se ela sabe que eu tô falando dela. E aí, ela me veio com a seguinte queixa. Nath, o fulano tá com diarreia, tá? Já era paciente meu e tudo mais. Já tava vindo pra gente fazer uma nova suplementação e ver toda essa questão, né, dele ser atleta. E aí eu falei, tá, você passou com a Nutri? Gente, pediatra integrativo tem que ter um nutricionista para chamar de seu, tá? Tem que saber encaminhar, tem que saber trabalhar em conjunto, certo? Mas enfim. Não, doutora, passei na Nutri, já ela me falou, me passou creatina para ele e tudo mais, enfim. Fomos para a consulta. Gente, cheguei na consulta, ele tava comendo com diarreia de manhã, mamão com chia, com mel e granola, tá? E tomando café. E eu falei, mãe, começou, né? Não falei na hora, esperei ela terminar o que ele comia durante o dia inteiro. Mas só o café da manhã, gente, o café da manhã é super laxativo, né? Pelo amor de Deus. E outra queixa dela é que ele não estava ganhando peso adequadamente, que ela não sabia se era até o exercício físico, né? Todos os dias e tudo mais. A gente precisa saber orientar nutricionalmente os pais. Não tô falando, pelo amor de Santo Cristo, que a gente vai passar dieta. Não, médico não passa dieta, tá? Eu tô até estudando nutrologia e tudo mais, mas não quero passar dieta, já é coisa demais. Isso aí é coisa de nutricionista. Tem um nutricionista para chamar de seu, certo? Mas a gente precisa ter noções dietéticas, noções nutricionais para orientar essa mãe, tá? E aí, tendo essas noções, conhecendo produtos bacanas que a gente vai, né, aprender lá na pós, a gente pode indicar para essa mãe estar utilizando. Bom, e lembrar sempre, né, desses aspectos emocionais, espirituais, confiar nessa doença. Então, assim, é tudo isso que faz a gente ter um plano terapêutico integrativo. Resumindo, vou trazer os ensinamentos aqui da doutora Carmela Pedalino, que a gente pode fasear um plano terapêutico integrativo em plano A,
que seria nutrição funcional, nutrição inteligente, sono adequado, vacina, higiene adequada, né? Essa parte emocional, espiritual, segurança, certo? Plano B, que seria medicamentos que vêm da natureza, fitoterapia, que a gente vai aprender na pós-graduação, suplementação, a parte de homeopatia, medicina tradicional chinesa, homotoxologia, tudo isso que a gente vai aprender na pós-graduação. E o plano C, que a gente não quer utilizar, a gente quer tentar utilizar o mínimo possível. Gente do céu, que é esse tanto de criança tomando antibiótico e corticóide como se fosse água? Misericórdia, conta pra mim. As crianças estão muito doentes, né? Eu falo que elas não estão dando conta do tanto de toxina ambiental que elas estão sendo expostas. Tanto pela boca, quanto pelo ar, quanto pela água, quanto pela pele. Tá difícil ser criança no século XXI. Mas enfim, voltando. O plano C são os medicamentos. Corticoide, antibiótico, né? Enfim, antihistamínico, tudo isso. Então a gente não quer chegar no plano C. A gente quer ficar no plano A, que é natureza, que é nutrição, que é sono, que é a base, né, da pirâmide de Maslow, para depois ir para um plano B, que seria todas essas práticas naturais, complementares, integrativas que a gente vai aprender na pós-graduação e tentar não chegar no plano C, certo? Bom, é isso que eu queria falar para vocês. Quero dizer que amanhã abriremos as inscrições para pós-graduação para quem tá lá no nosso grupo de WhatsApp, né? O grupo de interessados. Gente, tem 420 pessoas no grupo de WhatsApp, tá? Eu vou falar aqui, eu nunca falei, vou falar pela primeira vez. Nós temos cerca de 550 interessados na pós-graduação, babado. E nós temos 150 vagas, tá? Que eu nem queria que chegasse no 150, eu queria que a gente faça ali no 100. Porque as aulas são ao vivo, tem grupo interativo, então é bastante gente, né? Mas, enfim, vamos deixar todo mundo ter a oportunidade de aprender. Então, quem estiver lá no grupo, tá? Vai ter prioridade nas vagas. Vamos ver se não vai esgotar amanhã mesmo, né? Vamos ver. E depois, né, que a gente liberar para o grupo, no dia 1º, a gente vai liberar aqui no Instagram, né? Se tiver aí vagas remanescentes. Eu fiz uma live, tá, no sábado, falando sobre como que vai ser, né, as aulas que vão ser no sábado, na quinta à noite, se vai ser ao vivo, tal. Quem tem dúvida ainda de como vai funcionar, pode assistir essa live do sábado, foi bem legal, né, as meninas que fizeram uma pós anterior entraram, falaram um pouco sobre o que mudou na vida delas, né. E uma coisa que eu sei que vocês perguntam bastante é sobre o investimento da pós. E o que eu posso falar para vocês é que com os aprendizados da pós, vocês vão ter uma agenda cheia, várias pessoas procurando. Gente, eu não sei quem que é mãe aqui, mas quem é mãe aqui, conta pra mim se não quer ter um pediatra integrativo para chamar de seu. Que não quer ter um pediatra, um médico que tenha esse olhar para além do sintoma para chamar de seu. Todo mundo quer, né? Então, procura tem, interesse tem, demanda tem. A gente não tem pediatras integrativos suficientes para toda essa demanda, tá? Então, se esse aluno, ele tiver 4 pacientes, tá? Por mês, ele já pagou todo o investimento da pós dele. Então, assim, quero muito, com certeza. Todo mundo quer, gente, tá precisando, a gente precisa dar uns passinhos pra trás, né? Pra essa questão de saúde. Aline, fofa, maravilhosa, saudade, amiga. Então, assim, mandem, tá? Quem tá aqui, que é mãe, manda lá pro pediatra da sua filha. Fala, nossa, eu vi uma live muito legal e tal, falando de pediatra integrativa. Eu falo que pra ser pediatra integrativa, a pessoa tem que ser um ser integrativo, tá? Ela tem que se amar, ela tem que amar o próximo, ela tem que amar a vida, ela tem que ter propósito, senão não adianta. Eu quero fazer porque a Natália falou lá que vai me trazer um monte de pacientes. Esquece. Não faz, não, tá? Nem quero esse aluno. Eu quero um aluno com propósito, que quer mudar a vida de muita gente, muita família, tá bom? Então é isso, tá? A gente tá muito animado, muito feliz para abrir essas inscrições amanhã. Tô louca pra conhecer minha primeira turma, né? Ver quem que vai estar comigo nessa linda jornada de muito aprendizado, de muita transformação interna, profissional, transformação, né, enfim, para outras famílias também. E tô esperando vocês, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí da live.
Espero que tenha ajudado vocês de alguma maneira, viu? Manda a live aí para quem precisa assistir. Um beijo, bora almoçar e até mais.